Olha aí, pessoal, mais más notícias econômicas, no caso aqui, a produção industrial que caiu no mês de abril, caiu 0,5%, uma quantidade considerável, de acordo com dados aqui do próprio IBGE, né, dados divulgados hoje, dia 5 de junho, que é o dia que eu gravo este vídeo aí, mas embora tenha aí ainda um crescimento aqui acumulado de 1,5% em 12 meses, né? A indústria está cambaleando no Brasil há algum tempo e esse dado aqui se torna ainda mais preocupante porque se soma a vários outros e também se relaciona à questão do consumo, que foi quem puxou a economia nos últimos meses razoavelmente para cima, né? Porque se a indústria hoje está reduzindo a sua produção é porque provavelmente a demanda por produtos já desaqueceu. Mas vamos conversar sobre esse tema, ver esses pontos de forma específica aqui. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, qual é o ponto divulgado aqui pelo IBGE? De forma geral, a produção industrial caiu 0,5% no mês de abril, na comparação com o mês de março, né? Só que, então, tá cheio de altos e baixos essa indústria, a produção industrial no Brasil. Tentando entender aqui a bagunça completa dessa situação, né? De acordo com dados aqui que estão apresentados pelo pessoal do Globo, que são confusos por si só, né? Mas a indústria teria avançado aqui em relação a abril de 2023, 8,4%, né? Não sei exatamente porque, na verdade, eles colocam aqui logo na sequência que o avanço em 12 meses foi de 1,5%. Então, como que uma coisa dialoga com a outra aqui, né? Mas como este 1,5% de crescimento em 12 meses, como isso aqui aparece também nessa outra reportagem aqui, os 8,4% eu não achei aqui não, mas o 1,5% aparece, então vamos considerar isso aqui. Agora tem uma coisa interessante que nos 4 primeiros meses deste ano, mesmo com a queda aqui de 0,5% em abril, o setor industrial está acumulando uma alta de 3,5%. Ou seja, se em 4 meses a alta é de 3,5%, e em 12 meses, um período maior, que termina nesse mesmo final de abril aqui, o crescimento, na verdade, é de 1,5%, isso significa que na maior parte desses últimos 12 meses, o setor industrial piorou, teve uma queda econômica, uma queda na sua atividade. Portanto, né, então, olhar os 4 últimos meses é mais interessante do que olhar 12 meses. Inclusive, é por isso que o pessoal do Globo coloca esse dado em evidência aqui, ao contrário do pessoal do site Poder 360, que considera o valor mensal e o valor aqui de 12 meses para trás, né? Mas, então, o que mais puxou o setor industrial para baixo, de acordo com essa pesquisa do IBGE aqui, né? Foram dessas categorias aqui, né? 3 categorias econômicas, né? E 18 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram expansão na produção, né? Porém, algumas outras aqui tiveram uma queda mais considerável, mais acentuada, né? Então, os setores aqui tiveram alguns avanços, de fato, por exemplo, aqui nos setores diversos e tudo mais, só que o principal mesmo que puxou para baixo foram as indústrias extrativas, né? Que tiveram um recuo de 3,4%, além do que produtos alimentícios tiveram uma queda também considerável, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, né? E equipamentos de informática de forma geral, todos eles performaram de maneira negativa nesse período aí, embora alguns tenham crescido de fato em comparação. Mas, de maneira geral, o que nós estamos vendo realmente aqui é uma situação de decréscimo da atividade industrial, revertendo crescimentos anteriores. É um fenômeno que tem acontecido na indústria brasileira há algum tempo, sobe um pouquinho no mês, depois cai de novo, de maneira que a subida de um mês nada mais é do que a correção de uma queda de um período anterior,
Olha aí, em 12 meses, no período de um ano, né, enquanto a economia brasileira no decorrer do ano passado todo cresceu 3% praticamente, né? Na verdade, no ano passado a indústria teve um crescimento pífio, né? Comparando com 12 meses, somando com 3,5% aqui desse quadrimestre inicial de 2024, ainda assim o crescimento é pífio, ou seja, é um setor que, na melhor das hipóteses, está andando de lado. Inclusive aqui, o senhor Campelo Júnior, né, que ele é o que? Aloysio Campelo Júnior, que é superintendente de estatísticas públicas do FGV-IBRE, comentando esses dados aqui, portanto, né, e ele falou o seguinte, que na verdade, né, o que está acontecendo aqui, de maneira geral, na economia brasileira, né, é o seguinte, que na comparação aí de um período um pouco maior, saindo de um mês, 4 meses e puxando um pouco mais a escala, né? Na verdade, estamos praticamente no 0 a 0 com o período pré-pandemia. Então, finalzinho de 2019, começo de 2020 para cá, basicamente a indústria está estável. O pouco que ela cresceu depois da pandemia foi apenas para repor as perdas acontecidas lá naquele período. Isso aqui é uma má notícia de forma geral, é um setor econômico importante, ok. O Brasil nunca foi grandes coisas em matéria de indústria, nunca foi o carro-chefe do país. Governo após governo tenta emplacar isso, mas é uma situação complexa. O Brasil concorre com um monte de países melhores nessa área e o Brasil tem todas aquelas amarras, aqueles entraves que a gente conhece, legislação trabalhista, bagunça tributária, uma carga tributária enorme, insegurança jurídica, enfim, né? Nos últimos anos tivemos empresas saindo do Brasil, montadoras de veículos, indústrias, deixando o Brasil porque realmente não dá para trabalhar nesse país, né? E com um cenário tão desfavorável assim, é natural que a produção não cresça, na melhor das hipóteses, que ela caminhe de lado, se mantenha estagnada. E puxando ainda mais o zoom, né, a produção industrial no Brasil está estagnada há muito tempo. Essa é a verdade. Mas ok, janeiro, fevereiro e março, a produção industrial melhorou. Abril é apenas o primeiro mês aí desse quadrimestre que teve uma redução, né? E se trata aqui de uma leve correção do aumento anterior, não é uma crise nem nada do tipo por si só. E é verdade, não dá para você considerar isso aqui como o fim do mundo. Não é, pelo menos por enquanto. O problema é que esses pequenos desarranjos econômicos, uma inflação que foi um pouquinho maior no mês, um dólar que está aí a 5,30 agora, igualando o pior patamar desde dezembro de 2022, uma bolsa de valores um pouco mais fraca, né? Todo mundo pode falar, isso aí são coisas cíclicas, porque alguns meses atrás a bolsa estava melhor, alguns dias atrás o dólar estava melhor, então a gente está olhando só uma fotografia. O problema é que são muitos eventos desses aí, pequenos desarranjos econômicos, pequenos resultados ruins que vão se sobrepondo e vão se somando. De forma geral, isso demonstra uma piora econômica. Quando a gente considera todas essas peças no tabuleiro, a gente percebe o quanto a economia brasileira está patinando, de sorte que, com base nesse histórico mais recente, a Bolsa de Valores desabando, investimentos saindo do Brasil, o gringo tirando dinheiro do Brasil de forma considerável, a inflação mais resistente, uma taxa de juros que não vai cair o tanto que todo mundo torcia para que caísse, e vários outros fatores que ainda pioram esse cenário que já é ruim, a tragédia no Rio Grande do Sul, um PIB que não vai continuar crescendo no mesmo ritmo. Quando você leva em consideração todos esses fatores que estão acontecendo nesse momento, nós temos observado isso, uma notícia como essa se torna pior, porque é mais um fator negativo para se juntar a esses e que levanta uma questão. Será que em maio, o mês já acabou, em breve teremos os dados, será que em maio a produção industrial vai se recuperar ou vai ser uma queda para reduzir os 3,5% que continuam acumulados em 2024? Pois bem, o tempo vai nos mostrar. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.